Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O Vale de Arryn é uma das regiões que constituem os 7 reinos de Westeros, a porção dos reinos que dominam o nordeste de Westeros, e que tem sido dominada desde os tempos ancestrais pela Casa Arryn, primeiro como reis das montanhas e do vale, e depois como senhores da região, após sua capitulação diante do Trono de Ferro. As fronteiras tradicionais do vale são consideradas como a Dentada para norte, o Mar Estreito a leste, a Baía dos Caranguejos ao sul e as Montanhas da Lua que circundam o oeste, cercando o vale propriamente dito e representando a fronteira entre esta região e as terras fluviais. O vale em si conta com diversas regiões em seu interior, dentre as quais estão o núcleo do vale, a porção mais restrita circundada e protegida pelas Montanhas da Lua, a própria cadeia montanhosa, a região dos Dedos, no extremo nordeste, a Mata da Serpente e as Ilhas das Três Irmãs, que foram no passado objeto de uma intensa disputa entre os reis do vale e do norte. A região do vale é tida como bastante fértil, repleta de rios que serpenteiam por entre os passos de montanha para irrigarem o solo mais abaixo, e a proteção natural fornecida por essas mesmas montanhas torna o vale uma região tida como quase intransponível, quando os senhores de Arryn se decidem por fechar suas fronteiras. Isso fez, aliás, com que o vale se tornasse, ao longo dos séculos, uma das regiões mais relativamente isoladas do restante dos acontecimentos que se davam por toda Westeros, com seu povo e seus senhores por vezes permanecendo completamente alienados dos eventos que se davam do lado de fora, seguramente protegidos por suas montanhas e por suas fortificações. O clima no vale propriamente dito é normalmente agradável, mas os anos de inverno aqui podem ser bastante traiçoeiros também, tornando as viagens pelas estradas de altitude apenas possíveis durante os anos de verão, enquanto os insubmissos clãs das Montanhas da Lua, descendentes de primeiros homens que se recusaram a dobrar seus joelhos aos conquistadores ândalos, são uma ameaça constante a todos aqueles que singram tais estradas, pois são atacantes sorrateiros e espertos, que fazem suas incursões de maneira rápida e súbita, para então recuarem novamente em direção às altitudes das montanhas, que conhecem como a palma de suas mãos, quando os cavaleiros do vale partem para lhes dar batalha. O caminho principal para se acessar o vale é a chamada Estrada de Altitude, que parte das terras fluviais e passa pelas aberturas estreitas nas montanhas até o chamado Portão Sangrento, a primeira linha de defesa do vale, que pode ser seguramente fechado e lacrado quando o povo dessa região se sente acuado ou ameaçado. Disse que 1 milhar de exércitos se quebraram contra tais portões em suas tentativas infrutíferas de invadir o vale, o que contribui ainda mais para a impressão de que essa região é mesmo intransponível. As terras do vale propriamente dito, circundadas pelas montanhas, parecem contar com o Portão Sangrento em sua extremidade oeste e com o Salão de Longarco, a sede Hunter, a norte, e a fértil região do fundo do vale conta com fortalezas como Ferrobles, a sede Waynwood, Forte Encarnado, a sede Redfort, a península na qual se encontra Vila Gaivota e a fortaleza de Pedra Runa, a sede Royce. Fortalezas mais ao norte, para além das montanhas, que se encontram mais próximas da Dentada, incluem Lar do Coração, a sede Corbray e Canto Forte, o assento dos Belmore. No que diz respeito à população dessa região, os homens do vale são principalmente conhecidos por serem um povo aguerrido e teimosamente agarrado à sua própria honra e à adoração dos Sete. Os cavaleiros do vale têm a si mesmos como os mais nobres e sublimes na cavalaria em todo o reino, e é consenso entre as pessoas que aqui vivem que o Ninho da Águia, a grandiosa fortaleza sede da Casa Arryn, erguida em pedra branca no topo da Lança do Gigante, é de fato a fortaleza mais bela já construída em Westeros. No entanto, existem aqui também aqueles que nunca se deixaram dobrar perante a autoridade dos senhores do vale, e até os dias de hoje, os clãs das montanhas permanecem sendo uma ameaça real aos viajantes que percorrem os caminhos do vale, embora não sejam tidos como mais do que um mero incômodo pelos altivos senhores e cavaleiros. No que diz respeito à economia do vale, a região é tida como uma das mais férteis em Westeros, comparável a algumas das porções mais produtivas da Campina, e diversos gêneros agrícolas crescem por aqui, com destaque para o trigo, o milho e a cevada.
O vale possui também a produção de algumas das maiores abóboras e de alguns dos frutos mais doces em todo o continente, e existem ainda alguns outros produtos específicos típicos da região, como acontece, por exemplo, com as velas aromáticas que se tornaram a marca registrada da casa Waxley, de Tocalar, que obtém seu aroma através da mistura com o cravo e com outras especiarias raras e caras, e que portanto obtém altos preços de venda fora do vale. Adicionalmente, existe ainda ao menos uma pedreira na região que produz a distintiva pedra branca com a qual o ninho da águia foi erguido, e tal pedra é naturalmente bastante prezada e estimada. No que tange às forças militares sob o controle dos Senhores do Vale, o poder total a serviço dos Arryn é comparável àquele de regiões como o Norte ou Dorne, ou seja, quando todos os seus vassalos são convocados, os Senhores do Vale são capazes de reunir uma força de combate com algo em torno de 40.000 soldados, com apenas as casas vassalas Royce, Waynwood, Hunter, Redford, Belmore e Templeton sendo capazes sozinhas de reunirem pelo menos 20.000 homens, se necessário. No passado, o Vale contou também com sua própria força militar nos mares, e a frota dos Reis das Montanhas e do Vale, que ficava ancorada no porto em Vila Gaivota, pode ter chegado a contar com centenas de embarcações de guerra, mas após a incorporação do Vale ao reino Targaryen, essa força parece ter se perdido ao longo dos séculos de guerras e mudanças políticas, e atualmente apenas alguns navios ainda se encontram em condições de combate no Vale, sendo usados principalmente para a proteção dos navios de comércio que singram as águas da região e para a proteção da própria região contra o assédio de piratas e outros ladrões do mar. O Vale de Arryn é, não sem justiça, o responsável pela proteção da porção leste dos Sete Reinos contra qualquer tipo de ameaça, interna ou externa, e os Senhores da Casa da Lua e do Falcão são, até os dias atuais, alguns dos mais altivos e orgulhosos senhores nos reinos, e não sem boas razões.